recebi um áudio de um amigo meu, muito próximo esses dias. Eu vou até ver se eu acho aqui o áudio e mostro para vocês. Foi uma mensagem, ele mandou assim: Uriel, aonde vai parar essas quedas das criptos? E eu mandei aqui uma sequência para ele. Eu não vou mostrar o nome dele aqui para vocês, mas eu mandei uma sequência de uns 5 áudios, imagens. Cada áudio desse aqui tem uns 2 minutos mais ou menos, ou seja, foi uns 10 minutos de áudio, explicando o porquê que as criptomoedas estão caindo, e não só as criptos, mas o mercado num geral, tá? E o mercado americano, o pessoal fala, pô, só a bolsa brasileira que tá caindo. Não, o mercado americano tá caindo e tá caindo forte. Vou mostrar isso para vocês. Índice futuro só nesse último mês, afinal eu estou no gráfico mensal aqui, ele caiu dos 112 mil pontos e chegou a bater lá nos 100 mil pontos, tá? Uma queda aí de aproximadamente 10% e a gente está no movimento de baixa. Então, se a gente analisar graficamente falando, a gente teve essa queda aqui, tá? E aí você pode falar, pô, deixou fundo e pode ser uma continuação de tendência de alta, mas não foi o que o mercado fez. Ele deixou um topo aqui e está vindo testar novamente essa região de fundo dos 100 mil pontos. Quando a gente vai olhar a bolsa americana, cadê? Esse aqui é o gráfico do S&P 500. Então, S&P 500 também gráfico mensal. Na verdade, gráfico anual. Vou colocar de um mês aqui, para a gente ter a mesma noção, tá? Então, gráfico de um mês do S&P 500. A gente vê que lá não está tendo pullback, porque lá a economia tem uma estabilidade muito maior. Então, desde o final de 2021, quando o S&P 500 atingiu ali os 4.800 dólares, a gente vê um movimento de queda seguido, tá? Teve um mês de alta, que foi março, depois maio fechou no 0 a 0 e o restante é só queda. Acho que a maior queda está sendo agora no mês de junho, tá? E aí você fala, pô, Uriel, e o Bitcoin? E o Bitcoin? O que está acontecendo com o Bitcoin? Acabou o Bitcoin? Vamos puxar o da Binance. Aqui. Olha só o movimento do gráfico mensal do Bitcoin. Qual que foi o pico de alta do Bitcoin? Final do ano passado. Foi aqui em novembro de 2021. Começou então a cair o Bitcoin um pouco antes do mercado norte-americano. Um mês, mais ou menos antes, o Bitcoin começou a cair. A gente está com uma queda no Bitcoin de 73,6%. É uma queda grande, tá? Muito grande. A gente chegou aí nesse final de semana ali nos 18 mil dólares. E aí a galera pirou, né? Falou, tá louco, cara. E agora? O que vai acontecer? Acabou o Bitcoin não tem mais sentido. Vou parar de investir em criptomoedas, vou vender tudo que eu tenho. O Ethereum chegou ali na casa dos 879 dólares. E aí a galera fala, pô, por que que tá caindo? Ainda mais o pessoal que é mais de fora do mercado fala, por que que tá caindo tanto? Por que que tá caindo a Bolsa Americana? E aí a justificativa, por que que tá caindo tanto? Eu expliquei de forma breve lá no Instagram que foi o seguinte. Quando a gente olha 2 anos atrás, quando a gente estava ali no começo da pandemia, que ninguém sabia o que ia ser daquilo, a gente viu os governos ajudando muito a economia. Como que o governo ajudou a economia? Imprimindo muito dinheiro, dando muitos auxílios e tudo mais, certo? Ah, Uriel, mas não teve ajuda nenhuma, as coisas ficaram caras, não sei o que. Cara, isso você está olhando do seu ponto de vista. Olhando economicamente falando, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha a recuperação que a gente teve aqui da pandemia, tá? Olha isso. Você acha que a bolsa, 87 dias, isso é menos de 3 meses, a bolsa subiu 44 mil pontos. Você acha que a bolsa teria subido sem nenhum estímulo? Se a gente olhar lá para o S&P 500, vamos ver. Cadê? Eu fechei? Eu fechei. Mas a gente pode colocar aqui, ó, ISP, índice S&P 500.
olha a alta que rolou aqui, cara. Tá? Você acha que o S&P 500 teria subido e batido todos os recordes, vamos assim dizer, todos os topos históricos sem incentivo nenhum? Tá? Houve impressão de trilhões de dólares, tá? Então, em algum momento, o mercado ia cobrar isso, a economia ia cobrar isso. Não tem como as pessoas simplesmente injetarem dinheiro na economia e esperar que nada aconteça. A gente via a Janet Yellen lá, o presidente do Fed e tudo mais, e todo mundo falando, não, a inflação vai ser controlada, a gente não vai ter uma inflação tão alta, os economistas estão superestimando a inflação, fiquem calmos e tudo mais, e tome dinheiro, imprime dinheiro e tudo mais. Enfim, chegou o momento da nossa conta, né? Então você tá ali no restaurante, tá comendo e tá tudo bem. Em algum momento você vai ter que passar o seu cartão. E esse é o momento que a economia tá passando o cartão na gente. Não na gente como pessoa, só eu, você e tudo mais, mas no mundo todo. A gente tá vendo os países agora tomando medidas para tentar controlar a inflação. E quais são as medidas? A medida mais óbvia. Quando a inflação está alta, o que o governo faz? Ele sobe a taxa básica de juros. Aqui no Brasil é chamada Selic, certo? Então você deve ter visto aí semana passada que a gente teve uma alta na taxa Selic. A gente viu, vou até procurar, enquanto a gente conversa aqui, a curva da taxa Selic dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos também teve uma alta na taxa Selic deles, tá? Taxa Selic. Seria os juros norte-americanos. E a gente não via essa curva de juros dos Estados Unidos subir há muito tempo. Eles estão lá com uma taxa de juros agora, se eu não me engano, na casa dos 4% ou 3%. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada em como era a taxa de juros dos Estados Unidos e o que está acontecendo agora, tá? Então, isso mostra claramente, eu achei até essa reportagem aqui na Investing de 2019, cara. 2019 já tinha ali pessoas falando que a recessão poderia acontecer. E os Estados Unidos falando que não era algo iminente, que talvez não fosse acontecer tão rápido e tudo mais. Mas a gente está vendo aí acontecer algo muito forte. E aí você vê aqui a meta de inflação dos Estados Unidos, o que eles estão fazendo para segurar a inflação lá. E aqui a gente está vendo até 2020, como foi mantido. Então, até 2020, ele segurando a barra, a gente vê aqui embaixo, volta, a gente vê aqui embaixo, abrir a imagem nova aqui, ó, até dezembro de 2020. Por que foram abaixando? Para estimular a economia. Quanto mais baixos os juros da renda fixa, mais você faz o quê? Mais você investe em renda variável. Ninguém queria estar com dinheiro parado no CDI, enfim, qualquer coisa assim, no título do Tesouro, pagando 2%, pagando 3%. E aí agora tá todo mundo o quê? Louco para investir no Tesouro, louco para investir em renda fixa, pegar títulos pré-fixados, por conta aqui no Brasil tá pagando títulos pagando 13% líquido ao ano, mais de 1% ao mês. Então é uma grana alta, cara. Estão pagando muito. Aí você fala, para que eu vou colocar meu dinheiro na renda variável para ter um rendimento incerto, né? Porque a renda variável, embora você possa ter visto nos últimos anos só subindo e tudo mais, se você analisar os Estados Unidos, ele trabalha com ciclos aí de 10 em 10 anos, né? A gente tem 10 anos ali de um crescimento muito forte e aí depois a gente tem 10 anos de um crescimento moderado. Esse ciclo dos 10 anos encerrou agora em 2021 e provavelmente os próximos 10 anos vai ser algo mais estagnado, né? Eles vão estar batalhando para controlar a inflação e tudo mais.
E esse ponto todo é para dizer sobre aquela mensagem que eu recebi do meu amigo. Por que que tá caindo tanto as criptomoedas? Simplesmente porque é muito melhor você deixar o seu dinheiro agora numa renda fixa, que você sabe o investimento, você sabe o rendimento dela, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, se você aportou num período pré-fixado, você vai saber ali o quanto você vai tirar, do que você deixar numa renda variável. E quais são os ativos que vão mais sofrer quando acontece uma alta de juros? Os ativos de maior risco, porque você vai tirando do mais arriscado até o menos arriscado. Você sempre vai tentar manter o menos arriscado, porque afinal você quer colocar na renda variável, você quer colocar na renda fixa, mas você não quer tirar tudo da renda variável, né? Porque existem ali bons ativos ainda na renda variável. Então você começa tirando os de maior risco. Criptomoedas, derivativos, cara, vai estar no topo aí de risco quando a gente fala de investimento. Então, primeira coisa que você vai tirar vai ser disso. Criptomoedas, renda variável, ativos alavancados, ações que já estavam aí com PL muito alto. A gente viu Netflix cair muito, Tesla cair muito, Magazine Luiza, falando do Brasil, Banco Inter, que é uma ação aí que eu também tinha bastante dinheiro investido. Então a gente vê tudo isso acontecer por conta dessa alta da taxa de juros praticamente.